Então, eu vou chamar o Pedro Tanque, que está aqui do meu lado, aqui, para falar sobre a questão. Então, uma questão importante em estudos de replicação é até que ponto a gente consegue prever o que replica, sabe? Até que ponto os cientistas dentro de um paper conseguem ver até que ponto isso aqui é provável que isso aqui replique ou não, assim e tal. Isso tem sido uma tônica nesses estudos grandes de psicologia. Pouca gente se prestou a fazer isso para esse laboratório, então uma das coisas que a gente vai querer fazer vai ser tentar avaliar o nosso grau de prever o que vai reproduzir ou não e o grau de outras pessoas do mundo, e o Pedro vai falar mais sobre isso agora. Essa é uma dimensão do projeto que é das pesquisas de opiniões e do mercado de predição. A ideia aqui é que isso é uma pergunta bastante importante, que assim, como os pesquisadores avaliam a evidência científica, certo? Isso é relevante tanto para processos de tomada de decisão, de investimento, enfim, e para ter um questionamento crítico da literatura. E assim, tendo em vista que a própria comunidade científica concorda em que existe em grande parte uma crise de reprodutibilidade, assim, entender até que ponto os pesquisadores conseguem julgar a reprodutibilidade do experimento passa a ser uma pergunta bem interessante. Aí, só pegar aqui os slides. É o mais recente para hoje. Desculpa a transição aqui. Pedro, eu mudei o seu nome aí para Pedro e vou mudar o do Olavo lá para Olavo, tá? Beleza. Só para conferir, eu estou compartilhando a tela, vocês estão enxergando aqui? Tá perfeito, tá perfeito. Beleza. Opa, agora não. Agora ele abriu aquelas duas telinhas. Você consegue mexer? Peraí. Eu em algum lugar no PowerPoint aqui dos especiais. Agora foi? Foi. Beleza. Tá. Mas então, um pesquisador, então, tipo, quando ele tem o primeiro olhar para um paper, ele vai levar em consideração vários fatores para julgar se aquilo parece robusto e reprodutível ou não, certo? Vai julgar o quanto robusto o efeito biológico parece ser, mas também onde é que saiu o paper, qual foi o grupo que fez, qual foi a estatística, quais foram os métodos, enfim. E cada pessoa vai atribuir diferentes pesos a esses fatores e tal, mas dificilmente uma pessoa só vai ter a resposta ideal de como pesar essas coisas e sempre acertar, né? E aí aqui nesse momento é que você pode explorar um pouquinho a sabedoria de multidões, assim. A ideia é que a estimativa e a predição individual de cada pessoa pode ter um sucesso muito variável, mas se você agrega a estimativa de várias pessoas de um grupo, isso aumenta o poder de predição coletivo. Então a ideia é fazer um pouquinho de crowdsourcing, assim. A ideia é usar comunidades científicas de predição que vão dar a sua opinião em cima de experimentos para julgar se aquilo replica ou não. Assim, dois modelos de predição que a gente vai usar de crowdsourcing. Um é pesquisa de opinião. Então, isso aqui é só um questionário, então cada pessoa contribui prevendo para aquele experimento individual se vai reproduzir ou não. E a outra são esses mercados de predição, que é similar a uma bolsa de valores. E aqui cada experimento representa uma ação que você pode comprar ou vender, enfim, e dessa forma você aposta em quais replicam ou não dentro daquele ambiente do mercado. E aí a comunidade de pesquisadores está apostando nos experimentos. E, na verdade, assim, esses dois modelos de predição, eles tendem a ser bem sucedidos. Assim. Isso aqui vem de uma tentativa de replicação de 20 estudos da Nature, da Science em psicologia. E, como você pode ver, em azul é o que replicou, e em amarelo que não replicou nos estudos deles. E a maioria do que eles julgam que é acima de 50% de replicar realmente replicou, está em azul. E a maioria do que eles achavam que não era tão provável de replicar abaixo de 50%, também não replicou. Então, assim, tem algumas iniciativas nesse sentido, de 3 estudos de replicação diferentes, que são esses que estão aqui. E as pessoas conseguem acertar mais ou menos uns 70 e poucos por cento dos experimentos, só olhando para a cara deles, comparando, levando em consideração aqueles vários fatores e tal. E, na verdade, quem fez esses estudos foi um pessoal de Estocolmo, na Suécia, que é a Anna Dreber, e o pessoal de Harvard, que é a Yilin Chen. A gente está em contato com elas, a gente tem trocado e-mails para desenvolver um projeto similar, só que para a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. E, assim, eu vou falar um pouquinho dos modos de como isso vai acontecer. As pesquisas de opiniões, elas vão ser feitas numa plataforma online, assim, questionário, que nem Google Docs e tal, só que vai ser da SurveyMonkey. Deve demorar 1 a 2 horas para você preencher para cada subset de 20 experimentos e tal. Você pode participar só da pesquisa de opinião, se você quiser. Mas, na verdade, não custa muito participar dos mercados também, porque se você já preveu para cada experimento, se você acha que é provável ou não de replicar, você já tem uma noção de como apostar nos mercados. Os mercados vão ficar nessa plataforma online, que é da Cultivate Forecasts. Deve ficar aberto por 2 semanas. Talvez abra em maio, junho, a gente não tem uma data fechada ainda. E as apostas, assim, você pode fazer em poucos minutos.
e pode atualizar ao longo do tempo. Você pode olhar se, pô, muita gente tem comprado essa ação, então acho que talvez seja provável de replicar e tal, e atualizar se você quiser, ou não, e aí fica a critério de cada um. Tá. E a ideia, então, é fazer tanto uma versão interna quanto uma versão externa desses mercados e das pesquisas. A ideia de fazer o interno é usar vocês, na verdade, então é a rede de colaboradores da iniciativa, e vai estar dividido por técnica. Todos os participantes eles entrariam como coautores desse projeto. Uma coisa importante só é que você não pode apostar em um experimento que você vai estar replicando. Então você só vai ter acesso a apostas e opiniões nos outros experimentos que o seu laboratório não está participando. De novo, vai ter um para cada técnica. E para pesquisas em mercados externos, a gente vai fazer recrutamento aberto por mídias sociais e e-mails institucionais. Então, vai abrir um link para você fazer um pré-recrutamento no Google Docs, depois a gente vai chamar essas pessoas. Vocês podem, se vocês quiserem participar de outro grupo de experimentos, que não é o seu que você está replicando, você pode naturalmente entrar e opinar sobre os outros também, é um projeto legal. Mas a gente só vai pegar participantes que têm experiência em pesquisa, então alunos, pesquisadores, mas isso ao redor do mundo e do Brasil, enfim, quem quiser se inscrever. O molde da pesquisa de opiniões, assim, você, para cada experimento, vai ter de responder o quão provável você acha que isso aqui é de replicar, de 0 a 100, uma estimativa do tamanho de efeito original, tipo, da replicação em relação ao original, então, pô, eu acho que esse efeito está superestimado, deve ser um pouquinho menor, ou, enfim, eu acho que não tem efeito nenhum, não vai replicar, então é 0%. E também o quão desafiador parece ser você replicar esse experimento, tanto logisticamente e tecnicamente. E, como eu tinha mencionado antes, assim, tem vários fatores que levam você a escolher, decidir o quão provável você acha que aquilo é de replicar. Então, a nossa ideia é fazer subgrupos das pesquisas de opiniões com diferentes níveis de informação. Assim. Isso vai depender um pouquinho do número de participantes, se dá para incluir todos os grupos ou não. Mas, assim, o primeiro grupo, ele vai ter acesso a toda a informação disponível. Ele vai ter acesso ao paper original, aos autores, a aplicação, etc. Um breve resumo do que foi feito, a hipótese, o efeito original e a estatística. Um segundo grupo seria igual, só que você não teria acesso ao paper original. Então, você só saberia tipo, o que está no próprio formulário na frente de você para responder. Então, você estaria cego às outras informações. E um terceiro grupo que a gente talvez inclua é a mesma coisa, só que sem acesso ao resultado e à estatística. Então, assim, você só olha a cara do experimento, o resumo, a hipótese, a descrição do tamanho do efeito, e aí, com base nisso, você dá a sua opinião. E assim, depois que cada um tiver respondido às pesquisas, a gente faria os mercados de predição, né, eles seriam depois, e aí todo mundo teria acesso à informação completa para postar, então teria acesso ao paper original e tal. Menos, é claro, os que você já vai estar participando da replicação, isso continua cego para você. Então, como é que funciona o mercado de predição? Cada participante recebe um crédito nos mercados, a gente não fechou exatamente, mas deve ser em torno de $50 para postar. E quando você compra a ação de experimento, você está dizendo que ele é mais provável de replicar, e isso aumenta o custo de comprar aquela ação. E vice-versa, se você não acredita que vai replicar, você pode vender ela e você diminui o valor das ações fazendo isso. E as ações têm valores fixos, tipo, enfim, vão flutuar dentro de 0 a 100. Então, ele serve como uma proxy para a estimativa do quanto aquele mercado acha que aquele experimento é possível de replicar. A chance, certo? E, importantemente, só as ações dos experimentos que replicarem vão ser pagas, dependendo do valor final do mercado. As ações dos experimentos que não replicarem, elas não valem nada no final. Mas, assim, isso depende da gente ter os resultados em mãos, certo? Então, isso só vai ser resolvido, só vai ter o resultado mesmo, quando terminar a coleta e análise de dados lá em 2020, 2021. E aí, dependendo de quão bem você ir no mercado, se você acertou muito, acertou pouco e tal, você recebe uma quantidade diferente pelas suas apostas, mas a média deve ser tipo uns $50 se tinha $50 iniciais para você trabalhar. Então, o plano de análise, assim, qual a ideia disso, na verdade, é justamente correlacionar as taxas de replicação efetivas que a gente consegue com o projeto, com as predições das pesquisas e com o preço das ações nos mercados. Então, se dá uma ideia de tipo, o quanto as pessoas, nesses dois formatos, né, de predição, conseguem saber se o experimento vai replicar ou não antes mesmo de fazer o estudo. E também correlacionar preços no mercado com as predições das pesquisas para ver se é consistente. E depois fazer umas análises secundárias de quais pessoas são melhores preditores de replicação. Então, assim, vai ver, tem alguma coisa de ser mais jovem, mais velho, se tem PhD, se não tem, enfim. Aí a gente vê essas análises depois. A gente está planejando junto com o pessoal lá da Ana Dreber e da Yilin Chen, todo o plano de análise. E para recrutamento, assim, a ideia é fazer um pré-recrutamento online no Google. A gente deve abrir isso agora, tipo, sei lá, final de março, início de abril. Deve ficar aberto um mês, mas se precisar a gente estende. Vocês podem participar só das pesquisas de opinião ou também nos mercados de predição.
fica a critério de vocês. Mas, de novo, assim, participar do mercado não custa muito se você já opinou em cada experimento qual a probabilidade de você replicar ou não. E, assim, importantemente, não é obrigatório, mas a gente precisa do maior número de participantes possível para que esse projeto funcione bem, assim. Então, assim, várias pessoas do mesmo laboratório podem participar e, assim, é super legal. Então, nem sempre você tem a possibilidade de participar de um bolão científico, assim, tipo, aposta do quanto acho provável ou não e tal. Então, acho maneiro, assim. Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente está aberto agora para isso. Essa é uma outra dimensão do projeto. E é isso aí que eu tinha para falar. Alguém não se sentiu respondido nos anteriores aqui e tal? O Igor tinha perguntado se a gente acha válido requisitar recursos da instituição para cobrir alguns custos. Bom, se vocês tiverem mais dinheiro, a gente acha, assim, a gente não se importa, assim, e tal. Nosso compromisso é tentar cobrir todos os custos relacionados aos experimentos e tal, exceto os custos de pessoal. A gente não tem que pagar bolsa para ninguém, mas, assim, a gente gostaria de cobrir todos os custos. Você, eu posso entrar com isso, a gente não tem nada contra. Você contribuiu com isso também. A gente está no momento em que a gente está tentando colocar o maior número de experimentos possíveis. A gente está em 60, mas talvez chegue a 80, a gente gostaria de chegar a 100, talvez não consiga. Então, assim, a gente está negociando apoios com empresas para ver se a gente consegue. Assim, obviamente, toda ajuda de custo é bem-vinda. Estamos, se alguma instituição parceira quiser entrar, a gente coloca 30 mil reais em fazer os experimentos, obviamente não vai dizer não, assim, então a gente está aberto a isso, e isso vai certamente questionando qualquer coisa que poupe o custo ou que traga dinheiro a mais aí e tal, significa conseguir fazer mais experimentos no final, assim, e tentar conseguir incluir todas as 5 técnicas que a gente gostaria. Alguém mais tem alguma pergunta nesse momento? Alguém? Bom, enfim, essa questão do mercado de pressão é completamente a parte da realização dos experimentos. Inclusive, obviamente, para poder ser cego, você vai ter que... Tem toda uma questão de segredo, né? Tipo assim, sabe, se a gente for apostar nisso aqui, uma coisa que a gente vai ter que combinar é que a gente não vai contar para os outros o que sabe quais são os experimentos, porque a gente gostaria que quem faça o experimento continue cego. Vai ser uma coisa à parte, mas, de novo, assim, para o mercado interno funcionar, a gente vai ter um mercado interno e um externo. Para o interno funcionar, a gente precisa que bastante gente participe, né? Então, assim, especialmente no site tem menos gente ali e tal, os meses de ter 15 laboratórios, uma coisa assim. Quanto mais gente puder entrar, melhor. E, de novo, assim, se tiver uma ou duas pessoas no mesmo laboratório, vocês vão apostar individualmente. Assim. Então, assim, quanto mais gente puder entrar, e sabe, isso você não perde nada, só corre o risco de ganhar algum dinheiro. Não vai ser muito, mas assim, acho que a gente está por isso. Acho que é um experimento interessante para todo mundo, assim, e tal. Eu gostaria bastante de conseguir ver uma comparação entre gente que trabalha com a técnica e tal, que está mais a par do tema que somos a gente, espero, e uma comparação com o mundo lá fora, assim, tem muita coisa legal para se tirar disso aí, tá? Se alguém tiver uma questão mais específica, estamos abertos, senão a gente vai passar para o Kleber, que vai falar de análise aí.